Bora lá então resolver a questão de número 21 do vestibular de inverno da UEPG de 2018, que diz o seguinte: se V1, R1 e H1 representam o volume, raio da base e a altura de um cone, V2, R2 e H2 o volume, raio da base e a altura de um cilindro, respectivamente, considerando que V1 é igual a 2 vezes o V2 e que R1 é igual a R2, assinale o que for correto. Bem, então o que nós temos aqui, gente? Nós temos um cone e um cilindro. Eu não precisaria desenhar, mas eu vou desenhar para que essa explicação fique mais didática. Então imagina aqui que eu tenho um cone, certo? E aí também eu tenho as suas medidas aí que são dadas no enunciado. Eu sei que esse cone ele tem uma altura H1, tá? E ele tem aqui também um raio R1, tá? E eu sei que o volume do cone, gente, é a área da base, que nesse caso é um círculo. Então, é π vezes esse raio R1 ao quadrado, vezes a altura, que nesse caso aqui, né, é H1, e tudo isso tem que ser dividido por 3. E nós temos também um cilindro, né, que tem algumas especificações aí. Meu desenho não vai ficar lá, aquelas coisas, mas só para ajudar aí na explicação. Eu tenho um cilindro que vai ter aí, então, uma altura H2, tá? Vai ter aí também um raio, que ele está chamando de... Opa, cliquei 2 vezes ali sem querer. Que ele vai ter aqui um raio R2, tá? E, consequentemente, vai ter um volume V2 aí, que vai ser exatamente igual à área da base, que nesse caso também é π vezes esse R2 ao quadrado, multiplicado aí pela altura H2. E nós sabemos aí, de acordo com o enunciado também, que o volume 1 é exatamente o dobro do volume 2, tá? 2 vezes o V2. E nós sabemos também que o raio 1 é igual ao raio 2. Beleza? Então, bora lá então analisar cada um desses 5 itens aí que nós temos dados no enunciado. Então, o item de número 1 está dizendo que V2 é igual a 2 vezes π vezes o raio 1 ao quadrado vezes H1 sobre 3. Vocês estão vendo que eu estou calculando o volume 2 e ele está em função das medidas do item 1, que seria esse cone. Então, nós sabemos aqui por essa relação, essa equação inicial, que eu posso calcular aqui V2, né, isolando esse V2, é a mesma coisa que V1 sobre 2, tá? Então, aqui é a mesma coisa que V1 sobre 2, beleza? Então, o que eu vou fazer? Quem é o V1? O V1 vai ser π vezes R1 ao quadrado, vezes H1, certo? Tudo isso daqui está sendo dividido por 3. E ainda, todo esse volume 1 está sendo dividido por 2. Então, é a mesma coisa que eu multiplicar aqui por meio, né? Se nós fizermos essa multiplicação, a gente vai ficar, então, com o seguinte. A gente tinha o V1, que eu já acabei de colocar, dividido aqui por 2. Então, é a mesma coisa que eu multiplicar por meio, né? Porque eu vou repetir o primeiro valor, que seria do V1, e multiplicar pelo inverso do 2, que é 1 sobre 2. Então, vai ficar π R1 ao quadrado vezes H1, tudo isso sobre 3 vezes 2, que é 6, que não é a mesma coisa que está falando aqui. Aqui está falando que é 2/3 desse π R1 ao quadrado vezes H1. E aqui é 1/6, né? Então, esse item 1 aqui, ele é um item que é falso. Beleza, gente? Vamos para o item de número 2, que diz o seguinte. Se H1 é igual a 4 e R1 é igual a 2, então V2 é igual a 8π sobre 3. Nós já temos aqui exatamente o V2. Nós acabamos de achar uma formulazinha, né? Que esse V2 é π, que multiplica R1 ao quadrado vezes H1. E esse valor aqui vai ser calculado da seguinte forma, então. Observa que o enunciado está falando que H1 é 4 e R1 é 2. Então, só vou substituir. Vai ficar π vezes R1. R1, de acordo com o enunciado, é 2, então 2 ao quadrado, vezes H1, que de acordo com o enunciado é 4, e tudo isso daqui dividido por 6, né? Então, vamos lá. 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 4 é 16, então vai ficar 16π sobre 6. Dá para simplificar dividindo o numerador e denominador por 2, então 16 por 2 fica 8, então fica 8π, e 6 dividido por 2 fica 3, e esse item, de fato, ele é um item que é verdadeiro, resulta em exatamente isso, tá? Deixa eu passar um traço aqui só para não ficar misturado. Vamos para o item de número 4. O item 4 diz que H2 é igual a 2H1 sobre 3. Vocês estão vendo que eu estou colocando o H2 em função de H1? E eu sei, então, gente, que V2 é igual a V1 sobre 2, tá bom? Então, eu só vou substituir tudo aqui. E eu vou fazer o seguinte também. Observem que R1 é igual a R2, então eu vou chamar disso aqui de R.
nesse exercício para ficar mais nítido que eu vou fazer a simplificação, tá? Então, quem que é V2? V2 é π vezes o raio ao quadrado, que eu estou chamando de R, então R ao quadrado, vezes H2, que é igual ao V1. Quem que é o V1? O V1, gente, é π vezes R ao quadrado, que eu estou chamando R1 e R2 de R, vezes H1, tudo isso dividido por 3, e toda essa galera ainda está dividida aqui ó, por 2. Então, se eu fosse fazer a divisão de frações, vou ter que multiplicar aqui por meio. Beleza? Agora, eu posso fazer algumas simplificações. Então, eu tenho π e R ao quadrado multiplicando em ambos os lados, eu posso simplificar. E aqui vai sobrar aqui, ó, H2. Vai sobrar aqui no numerador somente o H1. Certo? E aqui embaixo ficou 3 vezes 2, que dá 6. Então, esse item 4 ele é falso, né? Não dá exatamente aí 2 vezes H1 sobre 3. Dá só H1 dividido por 6. Por enquanto, só temos o item 2 aí como verdadeiro, tá bom? Vamos então para o item de número 8 agora, que diz o seguinte. Se H2 é igual a 4 e R1 é igual a 2, então V1 é igual a 32π sobre 3. Nós sabemos, então, aqui, gente, que nós queremos calcular o V1, o volume 1, tá? Então, o volume 1, eu tenho aqui o H2 e o R1. Então, eu vou precisar do volume 1 em função de H2, tá? E o R2 sem problemas, porque isso daqui é a mesma coisa, né? Que R2 também. Então, eu vou ter que encontrar o meu volume 1 em função das medidas do cilindro, né? Então, vocês sabem que isso daqui é a mesma coisa que o 2V2, beleza? Então, 2 vezes o V2. Quem é o V2? É π vezes o R2 ao quadrado vezes o H2. Então, vai ficar 2 vezes π vezes o R2 ao quadrado. Ah, mas o enunciado deu R1. Mas R1 é igual a R2. Então, aqui é vezes 2 ao quadrado. Vezes a altura H2 que está sendo dada, que as alturas são diferentes, né? No desenho está igual, mas as alturas são diferentes. Então, vezes 4. 2 ao quadrado aqui fica 4. 4 vezes 4, 16. E 16 vezes 2 fica 32. Então, 32 vezes π. E no enunciado está falando que é exatamente igual a 32π sobre 3, né? Então, esse item também ele é um item que é falso, galera. Beleza? Vamos, então, para o nosso último item de número 16. Uma questão bem tranquila aí, só tomar cuidado para não se confundir. Está falando que H1 é igual ao sextuplo de H2. Então, eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz no item 4. Agora, eu vou ter que deixar no primeiro membro o V1, e eu sei que V1 é igual a 2 vezes o V2. Então, quem que é o V1? Vou fazer a mesma coisa. Eu sei que R1 e R2 são iguais, então vou chamar os dois de R, para ficar mais fácil a simplificação de vocês visualizarem. Quem que é o V1? O V1 é π vezes R2, R1 ao quadrado, perdão, não é R2, vezes H1, tá? E aí eu tô falando, gente, então, que isso daqui é 2 vezes o meu volume 2. Então, 2 vezes o V2. Quem que é o V2? Opa, aqui faltou sobre 3, né? Quem que é o V2? O V2 é π vezes o R2 ao quadrado, que é a mesma coisa que o R, então R ao quadrado, vezes o H2. Aqui eu posso simplificar, então, posso simplificar o π e o R ao quadrado, ó, π e R ao quadrado, vai sobrar assim, ó, H1 sobre 3 é igual a 2H2. Como esse 3 está dividindo, eu posso isolar H1 e passar o 3 multiplicando. Então, 3 vezes 2, 6, então 6H2. E, de fato, H1 é igual ao sextuplo de H2, como consta aqui no enunciado, então é verdadeiro. Portanto, as únicas que são verdadeiras são o item 2 e o item 16. 2 mais 16, 18 é a resposta final. Espero que essa resolução tenha contribuído com seus estudos. Bons estudos e até a próxima.